10h42, CBN Campinas de volta, e agora a gente recebe o secretário de Finanças de Campinas, Aurílio Caiado, para falar, entre outros assuntos, sobre o programa da Prefeitura para investimentos e geração de empregos na cidade. Bom dia, secretário. Obrigada por atender a CBN Campinas. Bom dia, Lilian. Prazer é meu. Secretário, na semana passada houve o anúncio, desse pacote de medidas pelo prefeito Dário Saad, e um dos projetos é o programa Recomeço, que vai beneficiar micro e pequenas empresas através de empréstimos com juros menores. Mas esse programa dependia aí da regularização, da votação da Câmara Municipal para que pudesse entrar em atividade e entrar em ação. Como é que está, neste momento, a situação desses projetos de lei? Bom, na verdade, são dois projetos de lei, os dois foram encaminhados à Câmara, mas a Câmara está em recesso e retorna em 1º de agosto, na primeira semana de agosto. Nesse momento, nós estamos na Prefeitura tomando as outras providências para acelerar, de forma que, quando aprovado o projeto de lei, se for aprovado, a gente espera que seja aprovado, a gente já tenha minuto de decreto, edital de pagamento e todos os outros procedimentos preparados para tornar mais célere o início dos financiamentos aos microempresários. Secretário Aurílio Caiado, muito bom dia. Flávio Paradella aqui. Bom dia, Flávio. Projeto que PAIS, esse programa de ativação econômica social, vai contar com 4 bilhões de reais em investimentos. Queria saber como é que foi feita essa partilha, como conseguiu a Secretaria de Finanças conseguir ter esse montante de investimentos, como isso vai funcionar, porque ao longo dos últimos anos, secretário, a gente sabe que a Prefeitura foi atingida por várias crises econômicas ou crises políticas. Por muitas vezes até a Prefeitura de Campinas ficou devendo para os seus próprios servidores, pagava uma parcela, porque quem ganhava de 5.400 a mais ia para 15 dias depois. Esse ano volta a pagar o 13º antecipado, porque não tinha caixa anteriormente para conseguir fazer esse pagamento, pagava nas férias. Como é que agora tem esse dinheiro de 4 bilhões de reais para fazer esse investimento, secretário? Não, Flávio, é importante esclarecer duas coisas. Primeiro, a situação da Prefeitura, a situação financeira, tá bem equilibrada mesmo, isso você tem razão. Estamos pagando todos os fornecedores em dia, já antecipamos o 13º e temos recurso em caixa para fazer frente a todos os nossos compromissos já assumidos. Mas isso não quer dizer que tenhamos 4 bilhões aqui para poder colocar na economia. Esses 4 bilhões serão mobilizados pelo município ao longo dos 12 meses. Não quer dizer que sairão dos cofres públicos. Por exemplo, você toma algumas medidas são 5 eixos, um 5º eixo que o prefeito anunciou, que é o que vai mobilizar um maior volume de recursos, é um eixo de melhoria do ambiente de negócio. Ao criar algumas leis, algumas regras de desburocratização e algumas facilidades, a gente a gente tem certeza que o município vai atrair um conjunto grande de novos empreendedores, gerando novos empregos, e isso deve atrair ao longo dos 12 meses pelo menos 3 bilhões de recursos novos para investimentos privados em Campinas. Tá? Então, esses 4 bilhões que serão mobilizados ao longo dos próximos 12 meses, a partir da aprovação de cada um dos projetos. É bom lembrar também que o Programa de Ativação Econômica e Social, PAIS Campinas, ele é um programa que será composto por várias ações. Essas ações já foram as 2 primeiras foram anunciadas, o programa Recomeça e a antecipação do 13º. Na próxima quinta-feira será anunciada uma 3ª ação, na outra quarta-feira, e vamos anunciar provavelmente 1 ou 2 vezes por semana cada ação, até atingirmos todas elas inicialmente previstas nesse conjunto de 4 bilhões. Mas não são recursos públicos, são recursos a serem mobilizados e serem trazidos para Campinas
em função da atuação da prefeitura e do município. Até para deixar bem claro, né? O orçamento de Campinas é de 6,4 bilhões. Não dá para tirar 4 bilhões de um lado e deixar só 2,4 para o resto do ano, né? Infelizmente não. Secretário, o senhor falou aí da burocratização, né, da tentativa da prefeitura em diminuir a burocratização para que possa haver novos empreendimentos aqui na cidade e, de fato, a gente sabe que essa é uma reclamação por parte do empresariado, né, do processo ser muito burocrático para se estabelecer aqui na cidade. A Secretaria de Finanças já sabe, a prefeitura já sabe como fazer isso, como é possível fazer que esse sistema seja menos burocrático para fazer com que esse processo todo seja mais fácil e as empresas possam realmente se instalar aqui na cidade? Então, nós estamos tomando várias medidas de automatização dos processos, tanto de abertura de empresas quanto de aprovação de projetos. O Aprova Fácil, que é uma primeira medida que foi já anunciada pela Secretaria de Planejamento, ela já está em vigor nos projetos mais simples e até o final do ano todo o sistema de aprovação de projetos já estará todo online. Então isso já é uma grande desburocratização. A vinculação desse sistema com a Secretaria de Finanças, de forma que a pessoa já tenha que preencher um formulário, só tenha que vir à prefeitura uma única vez e o processo tramita entre as diversas secretarias de uma forma automática e cada secretaria já dá o seu parecer e o processo vai tramitando eletronicamente e automaticamente. Então, são medidas, além de um conjunto de outras medidas que são legais, né, de alteração da estrutura legal do município, que estão sendo tomadas, já estão planejadas, estão sendo ultimadas para serem encaminhadas à Câmara ou para serem anunciadas. Secretário, a gente falou de 5 eixos, né, desse programa de ativação da economia em Campinas. Isso. E tem 2 pontos importantes aqui. Alguns, né, necessitam, né, da Câmara, como o senhor mesmo disse, é uma questão mais indireta do que vai ser gerado, né, pela iniciativa privada, os empreendimentos que vêm aqui à cidade. Mas tem 2 pontos aqui: o consumo das famílias, aí ações de injeção direta de recursos na economia, um investimento de 200 milhões de reais. Imagino que uma parte aí, os 50 milhões do 13º já seja parte disso aqui, desse consumo das famílias. Exato. Estão faltando 150 milhões. Secretário, o que vai ser, qual é a ação? Aí está falando de ação de injeção direta de recurso. Da onde vem esse recurso e para onde vai esse recurso? Essa ação vai ser anunciada pelo prefeito na próxima quinta-feira. Mas vamos ter que esperar até lá? Quinta-feira, agora já, o prefeito vai anunciar e é uma única ação que vai injetar 150 milhões de reais ainda esse ano na economia. Mas sabemos, isso sim, recursos públicos. Sabemos em qual segmento, como isso funcionará? Então, isso o prefeito vai anunciar na próxima quinta-feira com todos os detalhes e já entra em vigor imediatamente. E então, isso não depende de... Essa medida não vai depender de alteração legislativa, porque já houve alteração legal, já estamos publicando um decreto também, tomando as providências, e no dia que o prefeito anunciar, vai ser só o edital de chamamento e já o início do processo. E esse terceiro eixo que também fala de proteção social e apoio às famílias de baixa renda, que aí também tem um investimento de quase 530 milhões de reais. Como é que isso vai funcionar na prática? Vai haver algum tipo de auxílio específico para essas pessoas? O que isso quer dizer na prática, secretário? Bom, esse é um conjunto de ações que estão sendo programadas, a maioria delas é pela Secretaria de Ação Social, oportunamente serão anunciadas, mas com certeza terão ações novas e bem inovadoras, além de outras ações, mas ainda estão sendo terminado o delineamento dessas ações e o prefeito vai anunciar oportunamente, provavelmente ainda nesse mês de julho ou no iniciozinho de agosto. Secretário Aurélio,
O senhor falou na melhora no ambiente de negócios, né? A necessidade de trazer mais empreendimentos, mais empresas e facilitar, né, para que elas possam se instalar em Campinas. A Secretaria de Finanças, ou mesmo a Prefeitura, identifica um setor ou alguns setores para trazer a Campinas, aumentar essa vocação da cidade, porque o que a gente consegue perceber hoje, Campinas virou um canteiro de obras, construção civil, são vários empreendimentos imobiliários subindo pela cidade, a gente cita aqui várias áreas, mas tem Cambuí, tem Nova Campinas e tantos outros. Tem um outro segmento que a prefeitura está de olho, que fala, olha, há espaço aqui para Campinas e vamos trazer para cá? Bom, sem dúvida, Campinas é conhecida como o Vale do Silício do Brasil. E, com isso, nós temos aqui cada vez mais um conjunto de instituições de ciência e tecnologia e de pesquisa e desenvolvimento que criam um ambiente propício à inovação e à atração de novos players desse setor. Tanto o setor de tecnologia da informação, quanto de pesquisa, desenvolvimento, educação e todos os setores ligados a novas tecnologias e à quarta revolução industrial. Eu acho que são setores que você diz da vocação. Eu não gosto muito do nome vocação, porque vocação parece uma coisa natural. E no caso de ambiente construído, no caso de cidade, a atração ela é gerada, ela é construída, né? Então Campinas construiu ao longo dos anos esse ambiente propício à inovação, desde a construção da Unicamp, o fortalecimento da PUC, e agora com o laboratório de luz síncrono e o centro de estudos, todos os investimentos realizados na área de ciência e tecnologia criaram esse ambiente propício à inovação, e acho que esse é um caminho que pode ser exitoso para a cidade, fortalecer a sua atratividade na área de ciência e tecnologia. Secretário, esse pacote, ele tem 5 eixos, alguns deles ainda serão anunciados, como o senhor disse, até o início de agosto. Um desses eixos que prevê aí, né, os empréstimos para os pequenos e microempresários ainda depende da aprovação da Câmara, que está em recesso neste momento. Quando é que tudo isso, de fato, deve começar a ter reflexo na economia da cidade, levando em consideração, por exemplo, que essa situação dos empréstimos depende ainda da aprovação da Câmara, depois os pequenos e microempresários vão ter que recorrer, né, às instituições financeiras, isso também tem um tempo para acontecer. Qual é a projeção? Quando é que a gente vai poder sentir, de fato, os primeiros reflexos de recuperação na economia? Bom, primeiro é importante lembrar que essa é uma ação que é inovadora. É a primeira vez que um município no estado de São Paulo toma essa medida. Então, nós estamos tomando com muito cuidado, com muito estudo, com muito zelo, para não incorrermos em nenhum tipo de ilegalidade. Então, por isso, passamos praticamente 6 meses estudando, analisando, conhecendo exemplos, para poder fazer tudo na maior compliance possível, da forma mais democrática, mais transparente, com a estrutura legal adequada, e isso acaba demorando. Mas a gente tem certeza que, aprovada a lei que autoriza a prefeitura a aportar um recurso no fundo de aval, com 60 dias o empresário vai conseguir já ir aos bancos credenciados e começar a solicitar os seus financiamentos. E como evitar algo que a gente teve lá no comecinho da pandemia, quando o próprio governo federal abriu linhas de crédito, o empresário ia buscar esse crédito em uma instituição financeira também conveniada, e a instituição financeira chegava e falava não, porque avaliava, a situação está complicada, não sei se ele vai me pagar lá na frente. Como evitar isso para que realmente o programa funcione? Bom, é exatamente nesse sentido que a prefeitura está atuando. A prefeitura vai criar um fundo de aval para fornecer o aval desses financiamentos para os micro e pequenos empresários. A gente sabe que o médio e o grande empresário tem ativos que ele pode oferecer em garantia,
e esses ativos dão segurança aos bancos comerciais de fazer os financiamentos. Os micro e pequenos empresários e os MEIs, os microempresários individuais, desculpe, os microempreendedores individuais, eles têm mais dificuldade de oferecer garantias reais, em que pese terem condição de suportar o pagamento. Então, existe uma instituição chamada Sociedade Garantidora de Crédito, que é uma instituição reconhecida oficial, criada com CNPJ, é uma instituição sem fins lucrativos, existem várias dessas no Brasil. Nós vamos credenciar uma instituição dessas que, junto com as entidades de crédito, com os bancos ou as cooperativas de crédito, vão analisar a capacidade de pagamento desse microempresário, e se ele tiver capacidade de pagamento, o fundo de aval, com recurso da prefeitura, vai oferecer o aval, que é a garantia que ele precisa, então, para ter acesso a esse financiamento. Esse é o diferencial desse sistema. O poder público municipal, baseado numa lei federal, que é a Lei das Micro e Pequenas Empresas, que permite ao poder público fomentar o desenvolvimento das MPS, das micro e pequenas empresas. Nós estamos, baseado numa lei federal, aportando esse recurso, então, num fundo garantidor para oferecer esse aval. E a gente espera, com isso, reduzir essa dificuldade que você apontou. Secretário, um outro assunto aqui que a gente, uma notícia que a gente teve recentemente aqui na cidade foi em relação àquele golpe, que a prefeitura sofreu aí, que teve mais de 7 milhões de reais que foram retirados das contas da prefeitura. A gente sabe que a administração conseguiu recuperar, todo esse recurso, mas havia aí toda uma investigação, inclusive, o senhor havia conversado com a gente na ocasião, dizendo que algumas medidas aí para aumentar a segurança e que isso, claro, não volte a acontecer. Como é que está a situação hoje, secretário? O que já pôde se apurar? O que a prefeitura fez aí em relação aos sistemas de segurança? Bom, então é importante esclarecer primeiro que esse golpe não foi dado interno à prefeitura, não foi utilizando computadores da prefeitura. Houve o roubo de uma senha por um hacker, mas toda a operação foi feita de fora dos equipamentos da prefeitura. Quando eu vou assinar uma autorização, um pagamento do banco, eu tenho que usar o meu computador e só o meu computador está credenciado para fazer o pagamento. Além disso, tem que colocar 3 senhas distintas, usar um QR Code, então tem todo um sistema de segurança que nos protege. E esse sistema é totalmente fiscalizado pela prefeitura, e o sistema de informática da prefeitura atende a todos os requisitos internacionais. Porém, esse hacker, ele conseguiu fazer tudo isso de fora da prefeitura, em outro equipamento, sem utilizar o código, sem utilizar o QR Code, e quebrou o acesso do Banco do Brasil e fez as transferências, fez várias TEDs para outras pessoas. Mas já recuperamos o recurso, o Banco do Brasil reconheceu que houve um erro e o próprio Banco do Brasil devolveu todo o dinheiro. Secretário Aurílio Caiado, secretário de Finanças aqui de Campinas, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas mais uma vez. Flávio e Lilian, nós estamos aqui à disposição de vocês, é um prazer sempre falar com vocês e com seus ouvintes. Muito obrigado, são 11 horas.